E aí, meu torcedor, meu não, né? E aí, torcedor, ninguém é meu aqui, né? Nosso último vídeo nós falamos sobre a relação entre o América Associação e a SAF do América. Falamos dos questionamentos apresentados pela associação e também sobre a reunião do Conselho Deliberativo que aconteceria para tratar desse assunto. Pois bem, a reunião já aconteceu. Agora nós vamos fazer aqui um exercício de analisar um documento que nós temos acesso. Esse documento foi apresentado pela própria diretoria executiva do América ao Conselho Deliberativo, e esse documento ajuda a entender muito melhor o que estava sendo discutido. Então, neste vídeo de agora, eu quero fazer uma espécie de continuação, né? A continuidade, a parte 2 daquele vídeo, agora com posse desse documento. E o que eu vou fazer tão somente aqui é a leitura desse documento, buscando entender o que a associação questionou, o que a SAF respondeu, o que não respondeu, quais os compromissos foram assumidos. Ainda vai existir uma nova reunião, aí sim, essa nova reunião talvez para bater alguns martelos, né? A gente tem que entender que coisas ficaram pendentes, e o que está pendente e o que está em jogo. Existe uma diferença muito importante entre dizer que existe um problema e entender exatamente qual é esse problema. Então, no vídeo de hoje eu vou tentar ver o que disse a diretoria executiva ao Conselho Deliberativo. A apresentação levada ao Conselho Deliberativo foi no dia 25 de agosto, para ficar registrado nesse vídeo, para a gente não confundir as coisas nem a data. Então, na reunião do dia 25 de agosto, esse documento trata das 3 notificações extrajudiciais encaminhadas pela diretoria do América à SAF e também à Hype Participações. E essas notificações foram enviadas em maio deste ano. A SAF respondeu às 3 notificações de forma, vamos dizer assim, também oficial, no dia 10 de julho, junho, na verdade, 10 de junho, se minha colinha não estiver errada. Espero que esteja certa, tá? É tão ruim você tratar de datas, né? Porque às vezes você atrapalha na data, mas é isso. 10 de junho foi as respostas da SAF, né? Da Hype, enfim, para a associação. Portanto, o que nós temos agora é justamente esse confronto entre aquilo que a associação cobrou e aquilo que a SAF respondeu. E eu acho importante deixar isso muito claro desde o começo, tá? Nós não estamos aqui para dizer ou para escolher um lado. Não, não é sobre isso. Nem quero tomar partido por um nem partido por outro, embora no Brasil tudo seja meio que para um lado, para o outro, polarizado, mas não é sobre isso. O objetivo aqui é tão somente entender o que está no documento. Então não estou inventando nada, está no documento. O documento não sei se é público, mas está comigo, eu tenho acesso a ele, e cada torcedor pode tirar suas próprias conclusões a partir daquilo que o documento nos apresenta. Tá bom? Então vamos lá, simbora. Vamos começar pela primeira notificação, né? Está registrado lá qual foi ela. Ela trata-se dos investimentos mínimos no futebol. O contrato estabelece valores mínimos anuais de investimento, de acordo com a divulgação, de acordo com a divisão de que o América estaria a participar. Para a Série D, por exemplo, o valor previsto no contrato é de 8 milhões de reais, com atualizações do IPCA. A diretoria do América questionou principalmente a ausência do chamado relatório preliminar de cumprimento dos compromissos de futebol. Segundo a apresentação levada ao Conselho, que é o documento que nós temos, esse relatório não teria sido encaminhado aos conselhos em nenhum exercício. Também foram levantados alguns questionamentos sobre os investimentos na base em 2024 e sobre a prestação de contas de 2025. O que a SAF respondeu a esses questionamentos? Aqui aparece uma informação bastante interessante. A SAF reconheceu como corretos os valores e índices, né, apontados pela diretoria com parâmetro contratual. E assumiu, né, entre aspas aqui, eu vou botar o compromisso talvez, de encaminhar aos conselhos em 30 dias o relatório referente a 2025, acompanhado de memória e cálculo também do IPCA. O que está dizendo? Vamos levar aos conselhos, vamos fazer todo o apanhado e vamos ver se de fato os números batem. É basicamente isso. Também se comprometeu a SAF, né, a adotar um calendário fixo para o envio anual desses relatórios.
Sobre o questionamento envolvendo a base de 2024, a SAF alegou que outras despesas, como alojamento, alimentação, vestiário e operação das categorias, deveriam ser consideradas para demonstrar que o mínimo exigido já havia sido alcançado. E para 2025, a SAF informou que havia investido R$ 801.043 somente em folha salarial da base. Mas existe outro número que chama bastante atenção e eu quero que você se atente a ele também. Segundo os dados apresentados pela SAF, foram investidos 16 milhões e 350 mil reais no futebol em 2024. Em 2025 seriam 12 milhões e 970 mil reais. Ou seja, a própria SAF apresentou números de investimentos no futebol significativamente superiores aos mínimos estabelecidos para aqueles períodos. Quem está dizendo isso não sou eu, está lá no documento. Mas existe uma questão aqui e eu trato essa questão como fundamental. Esses números precisam estar acompanhados da documentação e da prestação de contas previstas contratualmente. Você não concorda comigo? E é justamente aí que a discussão fica mais interessante. Porque uma coisa é afirmar que investiu. A outra coisa é demonstrar documentalmente, né? Tá aqui, ó, no papel, no riscado, aonde o dinheiro foi aplicado e como esse investimento é contabilizado dentro das regras estabelecidas pelo próprio contrato assinado entre ambas partes. Isso nos leva a fazer a análise da segunda notificação. Tem uma ligação aí. Talvez a parte que mais chamou a atenção do torcedor, pelo menos minha, os investimentos no Centro de Treinamento Abílio Medeiros, né, no CT do América. O contrato estabelece um investimento de 10 milhões de reais, atualizado também pelo IPCA, né, em até 3 anos a partir do fechamento da operação. O prazo, portanto, chega a setembro de 2026, ou seja, mês que vem se acaba o prazo. A diretoria do América questionou a situação das obras. Segundo o documento, a gente consegue ver nele, esse documento apresentado ao Conselho, não havia projetos aprovados, licenças ambientais ou canteiros de obra que, na interpretação da diretoria, demonstrassem o cumprimento antecipado da obrigação. Também foi apontado que o projeto de renovação e regularização do CT, inclusive envolvendo o estádio, não teria sido apresentado ao clube. E foram citadas várias obras que ainda não haviam sido concluídas, ou sequer iniciadas. Entre elas, os 2 campos profissionais, que inclusive foi prometido até no Alvio Rubrocast, né? A energia solar e a regularização do imóvel. Agora vem a resposta da SAF a esses questionamentos. Escute só. Aqui precisamos fazer uma correção importante em relação ao nosso vídeo anterior. A discussão não é simplesmente cadê os 6 milhões, né? Porque agora nós temos o número mais detalhado. Tá tudo no documento, então a gente tem acesso a tudo detalhadozinho, né? A SAF afirma ter aplicado 60,59% dos 10 milhões previstos para o CT. Isso representa aproximadamente 6 milhões e 60 mil reais. Ou seja, os famosos 6 milhões não apareceram simplesmente como uma estimativa solta. Elas fazem parte da resposta formal da SAF à notificação. Eu digo isso porque alguns questionaram, né, dizendo que vocês tiraram 6 milhões da cabeça. Não, a SAF afirma que 6 milhões e 60 mil reais já havia sido aplicados. Mas atenção, isso não significa que toda a obrigação contratual tenha sido cumprida, porque o compromisso inicial firmado em contrato é de 10 milhões de reais. E o prazo contratual é trienal, com vencimento agora em setembro de 2026. É por isso que a associação começou a se mexer, né? Vai acabar o contrato, tem que resolver isso, né? A SAF, portanto, argumenta que ainda está dentro do prazo contratual. Está acabando, mas de fato está dentro do prazo, né? E rejeita aquilo que a diretoria do América chamou de inadimplemento antecipado. Palavra bonita, né? Eu até anotei aqui para ver se eu não li errado. Quer ver? Vamos ver. Inadimplemento antecipado, que eu acho que é de inadimplência, né? Antecipar a inadimplência, né? Algo desse sentido, enfim. Segundo a SAF, não seria possível considerar a obrigação descumprida antes do encerramento do prazo previsto no contrato. E nisso eu concordo com eles. Mas o prazo tá curto, né? O prazo está curto. Se é 10 milhões, investir um pouco mais de 6 milhões,
Como é que vai investir esses 3 milhões nos quebradinhos, né? Quase 4 milhões em 30 dias, né? Meu amigo. Existe uma diferença importante de interpretação entre as partes? Existe. Mas ninguém é bobo, né? Como é que vai gastar 30 milhões assim, né? Ou 30 não, 3 milhões assim, de uma hora para outra, né? Então, enfim. Então a associação tentou se antecipar. A associação olha para a situação das obras e diz: precisamos saber o que será feito. É a pergunta justa, né? Precisamos acompanhar e precisamos ter os projetos nos cronogramas, né? De maneira sistemática, né? A SAF, por sua vez, responde que o prazo ainda está em curso e existe um procedimento contratual específico antes de se falar em inadimplência ou não cumprimento de contrato. E qual foi a resposta, aí sim, apresentada pela SAF a tudo isso, né? Repactuar o prazo. A empresa propôs, né, uma extensão de 18 a 24 meses. O que é que a SAF quer? Quer mais prazo. Ela quer de 18 a 24 meses para gastar esses 3 milhões nos quebradinhos, né, quase 4 milhões, né, de investimento no CT, com marcos trimestrais que seriam reportados ao Conselho. O que é que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: olha, me dê mais 18 a 24 meses para eu investir esse recurso e eu de 3 em 3 meses vou atualizar vocês. Em resumo, é isso que a SAF propôs ao Conselho. Agora vamos olhar para os 5 investimentos obrigatórios e aí vai nos dar o norte, né? Primeiro, os 2 campos oficiais, segundo a SAF, estão em andamento, né? Eu, sinceramente, eu não vi nada em andamento quando eu fui lá, né? Só se começou de novo, né? Tem a demarcação de onde vai ser, mas está muito parado, né? De fato está. Um deles estaria com o campo central em definição, enquanto o segundo depende de uma solução para a área da base, né? Que teria sido afetada por alagamento relacionado a uma obra de condomínio vizinho e o desvio das águas pluviais, né? Segunda obra que precisa ser concretizada aqui é a Academia de Alta Performance. A SAF afirma que está concluída. A terceira coisa é a energia solar. Aqui a situação mudou. Mudou completamente. O projeto foi reavaliado, né? Foi reavaliado. A SAF, por sua vez, informou que existem placas antigas em lítio, né, com ex-administradores e que o projeto deixou de ser prioritário, enquanto uma negociação para uma parceria de energia limpa estaria em andamento. O quarto, né, é a regularização da titularidade do imóvel. Este está pendente. Este está pendente. E aqui aparece uma informação que merece, eu vou dizer, muita atenção, né? A SAF aponta a existência de invasões e uma dívida de IPTU de aproximadamente R$1.200.000 anterior ao contrato. Ou seja, a SAF está dizendo: ei, espera lá, tem esse débito aqui, tem essa conta aqui, precisa ser paga. Existe uma cláusula que permitiria a SAF desistir dessa obrigação caso o custo de regularização ultrapasse R$1 milhão. E quinto, que tem que ser feito, é a finalização do estádio José Rocha. Aqui eu acho que é onde mais mexe com o torcedor. Nesse caso, ainda não existe um projeto definido. Na minha opinião, eu acho que a associação deveria entrar com o quê? Com uma proposta para terminar o estádio e usar o recurso nesse estádio aí. Em minha opinião, a minha. Mas a resposta da SAF, né? A própria resposta fala em uma definição a 4 mãos, ou seja, em conjunto entre SAF e associação. Eu acho que a associação deveria se apegar a isso aí. Tem 4 milhões a ser investido, bora botar esse dinheiro no estádio, tão somente no estádio, entendeu? Existe uma complexidade muito grande, não é simplesmente uma história de a SAF não fez nada, mas também não é uma história de está tudo resolvido. Existem investimentos realizados? Existe, mas também existe uma obrigação contratual que parece que não está tão encaminhada assim, né? Tá meio, né? Então, existe obra concluída e existe obras em andamento, e existem obras que nem iniciaram ainda.
Então, assim, há muita coisa para se resolver. Muita coisa para se resolver. Essas pendências que existem, e elas existem, são reais, precisa ser levada em consideração. Mas eu vou falar como torcedor, tá? É justamente por isso a discussão precisa ser acompanhada com muita atenção. Eu, sinceramente, resumiria basicamente tudo apenas ao campo, ao estádio. Minha opinião. Eu esqueceria os dois campos, eu esqueceria isso, aquilo, eu focava na construção do estádio José Rocha. Mas, enfim, eu não posso opinar por nada, quer dizer, posso opinar, mas não vale nada na minha opinião, né? Eu aproveitaria esse embalo, firmaria um contrato adicional, dizendo, olha, bora botar tudo isso na conta, para quê? Para terminar os estádios, para terminar o estádio, né? Fazer talvez mais um lance. O último levantamento que eu tive acesso dizia que era cerca de 1 milhão para cada 1.000 lugares, né? Então a América poderia aumentar aí pelo menos para mais 4.000 lugares aí, o estádio José Rocha, né? Então iria para 9.000, né? Bota um pouquinho mais, a associação poderia entrar também, de repente fecharia um estádio aí para 12.000 lugares aí, né? Vamos embora. Vamos para a terceira notificação para a gente terminar esse vídeo e ele não ficar muito longo, né? Essa talvez seja a que mais conversa com aquilo que nós discutimos no vídeo anterior, né? Transparência e governança. Essa notificação, assim, a diretoria questionou, entre outras coisas, o fato do orçamento anual ter sido apreciado pelo Conselho de Administração apenas em 2024, sem apreciação em 2025 e 2026. Está falando de governança, de gestão, tipo, falta transparência, é isso que estão dizendo. Também foi questionada a ausência de reuniões para acompanhamento dos resultados trimestrais e da execução orçamentária. Então, o que a diretoria do América, né, a associação está dizendo, olha, vocês não estão cumprindo com aquilo de a gente estar junto aqui, enfim. Essa é a ideia. Existe ainda uma cobrança relacionada à publicação de documentos no site da SAF. A gente acompanha lá, eu acompanho e também está faltando lá alguns documentos, né? A associação questionou a ausência de publicação do estatuto, das atas das assembleias e da composição da biografia dos órgãos, né? Também pediu acesso à relação dos passivos cíveis, trabalhistas e tributários. Sabe o que a SAF respondeu? Aqui a resposta foi bastante direta, os caras foram curto e grosso, né? A SAF afirmou que essa seria a frente mais simples e que seria atendida de forma integral e imediata, por envolver atos de governança que seriam ao alcance da administração. Então ela disse, olha, isso é fácil, nós resolve rapidinho. Sobre o orçamento, a SAF afirmou que aguardava a conclusão de uma auditoria independente para convocar o Conselho de Administração. Também informou que uma reunião extraordinária havia sido realizada no dia 11 de junho com a presença da presidência da associação para estabelecer um calendário de reuniões trimestrais, né? E sobre os passivos, a SAF informou que a relação seria disponibilizada no âmbito do Conselho de Administração, preservando informações protegidas por sigilo, né? Até vírgula, né? Até o Osmar descobriu. O Osmar descobre muita coisa, viu? Até aqui parece que temos um caminho, vamos dizer assim. A associação fez as cobranças que precisava ser feita, a SAF respondeu algumas coisas que precisava ser respondida, e o compromisso, pelo menos, me parece que foram assumidos, mas vai ter uma segunda reunião, né? Vai ter que ter. Agora, a pergunta que o torcedor faz é, o que foi prometido? O que foi entregue? O que ainda falta? Né? A gente não tem direito de perguntar isso. E qual é o prazo? Quais são os prazos? E aí é que, na minha opinião, esta é uma das grandes responsabilidades do Conselho Deliberativo. Eu acho que o América Associação precisa tornar o torcedor conhecido disso. Não basta simplesmente aprovar, rejeitar uma proposta. É preciso acompanhar e deixar o torcedor ciente das coisas. O que eu estou fazendo aqui agora era para ser feito pela associação, pô. A associação era para vir a público e explicar isso aí. Entendeu? Mas não. Depende que, sei lá, se foi vazado ou não. Sei que chegou até mim o documento, eu estou compartilhando, porque o meu compromisso é com o torcedor, né? De deixar o torcedor ciente, o torcedor fica angustiado, o torcedor fica preocupado, o torcedor já não baixa os sofrimentos no futebol,
a gente ia ter que ficar sofrendo por causa de administração, né? Então, assim, eu acho que é papel da associação tornar isso público, né? O canal, inclusive, está aberto e quem quiser, em nome da associação, ceder uma entrevista, a gente está aqui à disposição para entender, tá bom? Agora, eu acho que tanto a associação como o SAF não devem mais errar em excluir o torcedor disso daí, sabe? Acho que o torcedor tem que ficar ciente, tem que ficar ligado, né? Talvez uma das poucas formas do torcedor saber, que é pela imprensa e também pela gente aqui, né? Não sei se a imprensa trata disso como nós temos tratado com a preocupação e dor do torcedor, né? Eu acho que vocês, tanto SAF quanto a associação, deveriam olhar por esse ângulo também, tá bom? De dizer, olha, é preciso que o torcedor esteja a par do que foi, do que não foi. Que não dependa de um vazamento de documento para a gente noticiar aqui, né? Que não dependa de informações cruzadas que a gente fica fazendo nos bastidores para trazer um conteúdo aqui de esclarecimento para o torcedor. Isso deveria ser uma obrigação aí, tanto de SAF quanto de associação, beleza? Tamo juntos, tá aí. Melhoras para o nosso América, que Deus abençoe nosso time aí. Vamos embora, para cima.